Pessoal, boa tarde. Então vamos lá, vou mostrar aqui como que ficou as alterações do projeto. Tá? Então a planta baixa aqui, né? Planta baixa voltando aqui a geladeira no canto, o vario cooking, a chapa francesa, o fogão de 6 bocas, a fritadeira e a pia, tá? Vou pôr em projeção aqui para ficar mais fácil a visualização. Então alguns pontos, tá? Essa pia aqui ela vai ter que ser uma pia pequena, tá? Vai ter que mandar confeccionar por causa do tamanho dela. Vai ter 70 centímetros. E essa cuba aqui vai ser uma cuba de 50 por 40. Meu único receio é a água, né? Tá do lado da fritadeira aqui, tá? Me fala aí o que que vocês acham. Se ficaria ruim se a gente simplesmente fizesse esse movimento aqui, tá? Fala o que que vocês acham aí se a gente deixar a fritura do lado para o cookie, tá? O que vocês, se vocês têm alguma objeção, porque aí ficaria mais seguro, né? A fritadeira está longe da pia, tá? Caso vocês não vejam problema para essa questão, não tem problema, a gente mantém assim. Então ficou o forno salamandra que eu utilizei da Cozil, tá? Que ele é grande. Esses fornos convencionais, se vocês quiserem um forninho menor, dá para colocar, mas eu acho que esse aqui ele vai se aplicar bem aqui, ó, a opção de vocês. A fritadeira, ó, ela vai ficar alguns centímetros para fora da coifa, tá? Ela vai ficar 4 centímetros para fora da coifa, 10 centímetros dos filtros aqui, tá? Mesmo deslocando aqui o chapéu um pouquinho para o lado esquerdo, a gente tem um limite aqui. E esse limite seria os 80 centímetros aqui para o salamandra, tá? Então eu deixei 81 centímetros só para ter facilidade de colocar 1 centímetro de distância entre o, o salamandra e a coifa aqui, tá? Porque foi aquilo que eu falei para vocês. A gente não consegue pôr esse salamandra embaixo da coifa, né? Ele vai ficar muito próximo ali das bocas de fogão, tá? Então coloquei uma prateleirinha aqui para manter ele, a pia de 70 centímetros, uma fritadeira a gás, aí vem com um fogão de 6 bocas, com 90 centímetros. E pelas minhas pesquisas aqui, a menor chapa francesa que tem no mercado é da Macon, tá? A da Cozil tem 90 centímetros, a da Macon ela tem 72, tá? Uma chapa francesa com 72 centímetros, tá? E aí aqui embaixo daria para a gente colocar umas 6 gaveteiros, né? Totalizando 1,5 m. E aí, para dar o encaixe aqui, teria que fazer um pouquinho maior esse gabinete aqui, com 1,65 para a gente conseguir ter o apoio da chapa francesa aqui em cima, tá? Do lado, Vario Cooking, né? E a geladeira aqui com suporte para GNs aqui na extremidade direita, bem na frente da coluna, tá? Então, ficando com esse visual aqui. Eu acho que fica bem legal aqui a área de cocção, tá? Olhando para o outro lado aqui, então eu fiz a adaptação. A coifa acabou ficando menor aqui. Vamos lá, beleza. Então aqui eu fiz a adaptação desse módulo, tá? Eu acrescentei 50 centímetros, tá? Ficou com 1,97. Aí vocês verificam com o fornecedor aí se existe a possibilidade, se vai ter esse tamanho mesmo ou não, tá? 1,97, que aí a gente utilizaria, a gente scan aqui do lado direito, né? Pra, como se fosse uma panela wok, e aqui a grelha para os peixes, tá bom? Aí aqui deu certinho para colocar uma geladeira de 4 portas, tá? Ela vai ficar com 2,5 m, só que ao invés de 70 centímetros de profundidade, com 80, né? Então ficou com 2,5 m. A pia do lado esquerdo, aqui uma piazinha, e uma condimentadora aqui refrigerada em cima para 7 GN de 1/3, tá? E aí fica um espaço aqui ainda, ó, de 53 centímetros para você conseguir com facilidade colocar os pratos, colocar as coisas aqui em cima da bancada de espera, tá? A bancada de espera aqui, ela ficou com 80 centímetros, tá bom? Ela tá saindo um pouquinho aqui para fora desse cara por causa da coluna aqui, tá bom? Tem uma coluninha aqui no canto, tá? Então, aqui ficou a saída dos pratos quentes, né? Uma heat lamp aqui, outra heat lamp. E se tiver algum prato frio, ele pode sair aqui por cima, tá
bom? Então, voltando aqui nessa vista, aí a gente teria aqui, tranquilamente, três planos aqui para apoiar utensílios. Aqui onde vai ser feita a parte da montagem, tá? Então, se a gente for descontar essa parte da montagem ali, ainda ficou um tanto de 1,98 m por 35 centímetros, 36 centímetros, tá? Mais os 50 centímetros da pia aqui, tá bom? Então, voltando aqui em planta, essa foi a organização que foi feita aqui para essa cozinha. E para a próxima cozinha aqui, então aqui ficou, eu fiz a abertura, né, para deixar uma circulação, ficou apertadinho, mas mesmo assim dá para passar tranquilo, 85, 83 centímetros, tá? Que é importante, na minha visão, ter essa proteção lateral aqui, tanto para o forno, para esses equipamentos, né? Caso vocês não achem importante, aí a gente pode deixar ela totalmente aberta assim, tá? Então ficou o forno e o ultracongelador, as bocas de indução, a maceira no canto, uma bancadinha aqui para apoio dessa maceira, tá? Vou tirar aqui o corte, beleza. Aí ficou aqui a seladora lá no canto, tá? Aqui já tá com a medida correta. Beleza. Aí aqui ficaram as prateleiras. Essas 3 prateleiras aqui, ó, vocês já têm ela no local, tá? Então, eu só transportei elas da cozinha, hoje lá principal, a cozinha de front cooking, para cá, tá? E aí eu coloquei mais essas prateleiras aqui nesse nível superior. Eu acho que elas são importantes, né? Essas 4 prateleiras, essa aqui vocês também têm, tá, gente? Essa última prateleira aqui. Então, essa aqui e mais essas 2 prateleiras aqui, vocês já possuem na casa, tá? E aí as prateleiras a mais que eu coloquei foram essas aqui, tá? Então aí a gente manteria a geladeira que vocês também já têm no local. Essa bancada para complemento aqui de espaço a gente confecciona. E esse balcão refrigerado vocês também já têm, tá bom? Então legal. Dando sequência aqui nessa área. Então aqui ficou a área de entrada de louça suja, né? Aí, gente, eu acabei entrando bem na parede aqui. Uma lixeirinha aqui no pé do guarda-corpo. Aqui, se vocês quiserem, a gente pode colocar um plano inferior aqui, ou se vocês quiserem deixar contraventada assim também é indiferente, tá? Aqui dá para deixar um planinho, se vocês assim quiserem, tá? Uma prateleira embaixo. Então, as 2 cubas, a lavadora de louças, tá? Fazendo a rotação aqui. Então, saiu aqui da lavadora que já veio a parte de secagem das louças, tá? E eu falei, aqui embaixo eu faria uma estrutura sobre pés para vocês conseguirem colocar mais peso sem ter nenhum tipo de problema com a prateleira. Dá para colocar aqui essa estrutura com 2 planos. E aqui em cima eu colocaria mais 2 prateleirinhas. Acima disso aqui eu já acho que perde o sentido. Ela tá com 1,5 m essa aqui. Se você colocar uma pilhinha de pratos, aí já tem o ângulo aqui da escada. Você não vai conseguir aproveitar muito além disso, tá? Aqui desse lado, aí eu utilizei uma máquina de gelo Shizuku, tá? De 200 quilos. E o freezer para manter o gelo comprado, tá? Esses equipamentos são um pouquinho mais largos, então eles passam um pouquinho, tá? Mas eu não vejo que seja alguma problemática nisso, sobre os 70 centímetros aqui de circulação, tá? Aí a gente indo lá para a parte da cozinha fria, tá? Na parte de trás vocês têm um armário de marcenaria aqui que está bem destruído. Eu tinha conversado com o Marcelo da gente fazer os armários de inox, tá? Só que a única coisa é que eles têm que ser bem estreitinhos, né? Eles vão ter que ter aqui 25 centímetros de profundidade, que é a projeção desse tampo de granito existente no local, tá? Então aqui a gente poderia fazer ou sem portas ou com portas de abrir, assim, né? Porta de abrir e uma prateleira interna, tá? Mas sem muito segredo aqui na confecção. Ficariam 2 balcões de 2 metros e um balcão de 2,5 metros, tá bom? São 6,5 metros aqui de extensão. Bem, do outro lado, essas 2 geladeiras aqui vocês já possuem, tá? Eu acredito que tem utilização aqui para essa área,
como as geladeiras verticais vocês vão utilizar elas fora, eu manteria aqui esses dois balcões existentes, colocaria uma estação bar aqui de 1,5 m, tá? Se vocês quiserem, dá para ela ser tanto assim com gavetas refrigeradas embaixo, ou ela pode ser seca, tá? Eu fiz uma para o Marcelo lá no Jequitaia, caso vocês queiram ver, ele tem disponível lá essa peça em loco, tá? É uma peça de 1,5 m assim, ela é um pouquinho mais estreita só, tá? Aí aqui a gente teria o suporte para o garrafeiro na frente, e aqui a gente pode deixar suporte para as garrafas de drink, para gelo, aí a gente pode estudar melhor qual que é a necessidade de vocês. Ah, Fernando, não tenho necessidade de mais uma pia aqui. Não, eu preciso de uma pia. Não, eu quero uma lavadora de louças aqui nessa área. Então a gente precisa entender só essa necessidade que vocês têm, tá? Para poder aplicar aqui no layout. O fato se essa pia vai ficar do lado esquerdo ou do lado direito, é tranquilo para a gente resolver isso, tá? A gente pode deixar assim as pias, aí fica uma pia só para o cara que está mexendo com coquetel, uma pia aqui para quem está trabalhando com outro tipo de produção, tá? E aí a parte aqui, o Marcelo tinha me falado que ele queria uma pista fria, tá? Então a solução que eu traria aí para vocês, essa pista fria aqui, seria uma pista de sobrepor da Macon que eles têm, tá? Que aí a gente não precisaria trocar esse balcão aqui, tá? Agora, claro, se vocês quiserem confeccionar um balcão novo, inteiriço, com uma pista apoiada sobre o tampo, também pode ser feito, tá? Mas aqui seria uma sugestão aí para que a gente reutilizasse essas peças aqui, que elas estão funcionando, né? Pelo que eu vi no local. Aí a única coisa é que aqui onde vai encaixar essa estação bar, eu faria que tem uma base de alvenaria. Eu faria o recorte dessa base de alvenaria que está aqui para a gente conseguir encaixar essa pista aqui, esse balcão lá, tá bom? Então é isso aí, pessoal, por enquanto, tá? Fico à disposição aí para qualquer dúvida. Grande abraço.